E aí galera, beleza? Aqui é o Kevin do Site Rentável e do kevinbk.com e neste vídeo eu quero falar sobre o gtranslate.io, uma das melhores ferramentas de tradução de sites que funciona não apenas com WordPress, mas com qualquer CMS e que não tem aquela cobrança de limite de caracteres como alguns outros serviços de tradução, como o Convendis e o Weglot. Eu quero fazer uma análise e eu quero responder aquela pergunta: será que vale a pena eu pagar para usar essa ferramenta de traduzir meu site? Então vou fazer uma análise sincera e eu vou dizer se é realmente útil você usar essa ferramenta ou não. Primeiro eu vou falar sobre a versão gratuita. O gTranslate ele é um plugin de WordPress gratuito, muito popular, que as pessoas instalam para colocar o site em vários idiomas. A versão gratuita ele é apenas um widget que traduz via front-end usando o Google, e então ele não tem absolutamente nenhuma relevância ao SEO do site. Então, é uma perda de tempo, não vale a pena você instalar esse plugin, visto que hoje a maioria dos navegadores tem tradutores de página automáticos, ou é só você clicar lá no botão traduzir página. Então, isso é um pouco desnecessário hoje em dia, porque ele só vai fazer esse tipo de serviço. Se você quer traduzir um site, você tem que pensar assim no SEO, que é onde outras pessoas de outros países vão encontrar o seu site. E tradução de site é muito importante porque foi graças a ela que eu alavanquei minhas visitas de 200 mil mensais para mais de 1 milhão mensal e também meus lucros, ganhos do AdSense, que passaram de 300 a 2 mil dólares mensais. Então a tradução de site é uma coisa que eu recomendo muito e o gtranslate.io foi a primeira opção que eu vi quando eu pensei em traduzir meu site para vários idiomas. E é uma opção sim, barata e viável. Vamos falar um pouco sobre os planos pagos do gTranslate. Então, como é que funciona o gTranslate? Você paga um valor mensal e ele vai disponibilizar uma versão do seu site em outros idiomas. Você pode escolher quantos idiomas você quiser, você não paga pela quantidade de palavras traduzidas nem nada disso, você só paga essa tarifa mensal. Então, esse daqui está bem mais à frente daqueles outros serviços como o Weglot ou o Convendis, que também é um dos mais baratos. A maior vantagem dele é exatamente essa: você não tem que pagar por palavras traduzidas, você não tem aquele limite. E eles também usam o próprio servidor, ou seja, diferente dos outros plugins de tradução, você não vai estar usando o seu servidor para manter as traduções. Então as pessoas vão estar acessando o seu site diretamente do servidor do gtranslate.io. É como se você estivesse pagando por uma hospedagem. É claro que tem seus contras, né? Por exemplo, você não tem autonomia ao conteúdo que a pessoa está acessando. Você pode ter dores de cabeça com relação a cache e outras configurações no servidor, no Cloudflare ou no CSS ou alguns plugins de cache. Eu mesmo tive muitas dores de cabeça com minificação de imagem e coisas do tipo. CDN de imagens também. Então, é um dos problemas que você vai ter ao usar o gtranslate.io. Você pode ter algumas dores de cabeça dependendo do plugin, do tema que você utiliza para otimizar a velocidade do seu site. Basicamente, ele pega o seu site, cria páginas HTML delas em outros idiomas. E as versões pagas, eles colocam aquela hreflang, que é muito importante para o SEO. Só que aí já tem uma coisa do gTranslate que me impediu de querer usar ele no meu principal projeto, que é a questão da hreflang. Ele, apesar de oferecer no plano Zines e Enterprise a tradução de slugs, ele não traduz as slugs que fica lá no código fonte, no HTML, lá no hreflang. Ele mantém a versão original da slug com o diretório do subidioma. Ou seja, ele vai fazer um redirecionamento para a versão do site que vai redirecionar para a URL traduzida. Isso é ruim, porque isso é um redirecionamento. E isso pode afetar negativamente o SEO. Por mais que eles afirmam que não tem nenhum problema e tal, eu fiquei um pouco receoso por causa disso. Então eu decidi não usar essa ferramenta. Eu também não usei ela também pela questão de ser um SaaS, um serviço que você paga e se você deixar de pagar você vai perder toda a tradução. Por isso que eu prefiro usar um plugin de WordPress e ter a tradução no meu próprio banco de dados com total autonomia para mim poder corrigir através do banco de dados, através de CT Replace, Regex. Então eu tenho maior autonomia por usar um plugin que eu uso, que é o TranslatePress, mas também existem outros plugins de tradução de WordPress que você instala e tem no banco de dados, mas aí já é outro vídeo. Vamos falar aqui do gtranslate.io. Então, para você traduzir um site com o gTranslate, para não ter esse problema do hreflang, eu recomendo se você tem um projeto que as slugs não são traduzidas. Ou seja, você fala sobre determinado assunto, por exemplo, o nome de algum aplicativo. Aí você não precisa traduzir de um idioma para o outro. Você deixa a slug, você desativa a tradução de slug e assim você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Inclusive, você pode pagar o plano mais barato, que é essa daqui, ó, de 19 dólares mensais. Então, se você tem um projeto que não precisa traduzir as slugs,
que são slugs internacionais, são palavras-chave internacionais, aí você pode usar o Gtranslator e eu recomendo muitíssimo, inclusive pelo preço que é barato e também por você não tá forçando a sua hospedagem, você está usando o CDN deles, a entrega de conteúdo diretamente deles, então você não vai estar forçando seu servidor, sua hospedagem com a entrega do conteúdo em outros idiomas. Um dos pontos negativos de usar o seu próprio plugin de tradução no próprio servidor é que você vai ter um banco de dados maior, mais pesado, principalmente se você tiver vários idiomas. Aqui você não sofre disso porque são páginas estáticas em HTML. Gastos com servidores que você vai ter usando o seu próprio servidor de tradução, seu próprio site de tradução, seu próprio plugin, você não vai ter no Gtranslate porque você já vai estar pagando pelo servidor deles. Eu tive que aumentar o meu servidor, colocar um NVMe para ele aguentar o banco de dados e as visitas que vêm de origem de outro país, porque meio que duplicou, né? Eu recebia 200 mil visitas mensais, agora eu recebo 1 milhão. Então, no Gtranslate, a vantagem dele é exatamente essa. Você não vai precisar de um servidor robusto, vai usar o que você tem atualmente, porque as visitas que vão chegar, elas vão ser carregadas diretamente do Gtranslate via um proxy. Vai estar no seu domínio e tudo mais, inclusive você pode usar até mesmo domínios de idioma. Por exemplo, .fr, .de, .cn, então você pode usar outros domínios diferentes no seu site em outras versões do idioma. Eu não recomendo isso porque é melhor você usar subdiretórios, que aí você aproveita o SEO do site. Mas, infelizmente, dependendo do projeto, compensa você usar, sim, esses hostings para determinado país. Inclusive, aí diferencia como o Google vê o seu site e como afeta o SEO, porque se uma tradução for mal feita, isso pode afetar negativamente o SEO do seu site. Outra vantagem do Gtranslator é que, além de eles usarem a tradução neural do Google, eles também têm uma própria biblioteca de traduções, então eles conseguem corrigir alguns erros comuns que acontecem na tradução do Google. Você também pode fazer search replace diretamente da plataforma do Gtranslate.io. E caso você tenha um site pequeno, com poucos artigos, ou é um site de serviço, por exemplo, você tem uma empresa que realiza serviço internacional, você não tem muito conteúdo, não tem muito blog, e é o WordPress, aí você não precisa usar o Gtranslate.io, você pode sim usar outros plugins de tradução, como o Polylang ou até mesmo o TranslatePress, que é o que eu utilizo. Porque não compensa você pagar essa mensalidade de $30, de $40, se você não tem muita coisa para traduzir. Isso aqui compensa muito se você tem um site com muito conteúdo, um site de notícias, um site de artigos publicados diariamente, aí sim compensa você pagar. Porque aí você vai estar aproveitando o valor que você está pagando pela tradução, pela quantidade de visitas recebidas e também pela quantidade infinita de idiomas. Porque se você for usar um plugin como o TranslatePress ou Polylang, você vai ter que traduzir usando uma API do Google. E isso vai acabar consumindo dinheiro do seu bolso também. Então, tudo tem seus prós e contras. E a principal vantagem do Gtranslate é que você não precisa se preocupar com pagar por palavras para traduzir, porque é ilimitado. Você paga uma mensalidade, ele traduz o seu site inteiro. É claro que também tem os poréns. A lentidão de traduzir o seu site pode acontecer. Tem essa questão de cache que eu comentei, pode ser uma grande dor de cabeça para você. Inclusive, eu desisti de usar nos meus projetos porque, infelizmente, não funcionou muito bem com alguns plugins de cache que eu tenho no meu site. Então, eu tenho muita vontade de montar assim um projeto com o Gtranslate. Mas aí eu tenho que analisar uma forma de criar um projeto que eu não precise traduzir as slugs e que eu possa criar um conteúdo que não vai ser afetado pela tradução, que o Google não vai considerar como um conteúdo de baixa qualidade. Porque aqui vai ser mais complicado de eu mexer na tradução do site, de eu mexer no conteúdo, apesar de você ter um painel até mesmo melhor do que os outros, ainda assim vai ser sim os seus pontos negativos. Outra vantagem do Gtranslator é que eles têm um chat de suporte, então se você tiver qualquer problema, qualquer dor de cabeça, você pode entrar em contato com o chat, eles vão te responder e vão resolver seu problema. É claro que o problema que eu tive demorou alguns dias para ser resolvido e não foi resolvido totalmente, foi por isso que eu desisti de usar o Gtranslator e migrei para o TranslatePress. Eles não me deram uma solução para essa questão de slugs traduzidas e as tags hreflang. Para quem não sabe, a hreflang é uma tag que fica no código-fonte, indicando que seu artigo também está em outro idioma. E eles colocavam essa tag sem traduzir, criando assim um redirecionamento, o que eu acho algo ruim para o SEO. É claro que isso é algo pessoal, talvez você não ache ruim, a empresa não acha ruim, por isso que ela não criou uma solução até hoje, mas isso me deixa um pouco receoso. Inclusive, eu não vejo muitos sites ranqueados no Google que usam o serviço do Gtranslate.io. A maioria dos que eu vejo ranqueado, bem posicionado, usa o TranslatePress
Polylang ou outro plugin de tradução. Mas eu não estou desmerecendo aqui essa ferramenta, eu ainda fico um pouco receoso com essa questão do hreflang, mas se você tem um site com muito artigo, se você cria muito conteúdo e não quer gastar com a API do Google, ou se você não quer aumentar o gasto da sua hospedagem, e se você não faz tanto uso assim de tradução de slugs, compensa sim você pagar o gtranslate.io. Então essa aqui é a minha análise desse plugin de tradução gtranslate.io. Eu espero que vocês tenham entendido aqui essa análise que eu falei brevemente, sem roteiro nem nada. Eu simplesmente liguei aqui a tela do meu computador e comecei a falar um pouco sobre esse serviço de tradução, que eu vi umas pessoas discutindo no grupo de WhatsApp. Aí eu queria passar essas informações para eles. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Lembrando que eu também tenho um curso de tradução de sites, inclusive o rateio do plugin TranslatePress nele. Ou seja, se você se inscrever no curso, você já ganha de graça o plugin TranslatePress, que é uma grande facada. Eu pago R$ 1.200 nesse plugin todo ano e eu estou compartilhando com meus alunos para você não ter esse gasto também com esse plugin de tradução. É claro que todos os plugins de tradução têm seu pós e contra, mas daí fica para você aí esse vídeo com os prós e contras do gTranslate. Então se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!